E aí, povo, seguinte, vocês viram que eu já peguei o cronograma de abril, coloquei lá no nosso portal do Google Chrome, do Classroom. Então lá já tá com os conteúdos que a gente deve trabalhar esse mês, pelo menos é o nosso objetivo. A ideia é, na última semana do mês, a gente vai fazer uma pequena avaliação, tá? E essa avaliação, ela vai ter como objetivo ver o conteúdo que vocês já incorporaram um pouco. Não tem como eu organizar, eu tô organizando tudo assim, toque de caixa, né? Eu tô ainda com a pendência para ver o calendário de vocês, porque eu não consegui pegar o calendário esses dias. Tava na Páscoa, eu não ia solicitar calendário para ninguém nesse período. Mas assim que conseguir, eu faço o ajuste que seja necessário nesse cronograma que eu mandei para vocês. A princípio, é ele que a gente vai seguir, tá? É ele que a gente vai utilizar. E vamos fazer nossa atividade direitinho. Tá bom, gente? Então já tenho essa noção que a gente tem uma avaliação para a última semana. Ela pode mudar? Pode, mas não vou garantir. Então nossa avaliação, tecnicamente, vai ser dia 26 de abril, tá? Eu vou até botar aqui 26 de abril. Editar. Avaliação. Salvar. Somente esse evento. Pronto, já coloquei aqui que a gente vai ter uma avaliação dia 26 de abril. Tá bom? E esse vai ter mais dois conteúdos para essa avaliação, né? A gente já falou de soluções e dispersões, deu um pouquinho do que é uma solução, como é que diz o nome? Solução saturada, insaturada, concentração, gráfico de variação, solubilidade, a gente falou de vários termos. A aula está gravada, está lá no portal também, vocês peguem e assistem quem não assistiu. Na de hoje, a gente vai dar continuidade, mas agora a gente vai falar de unidades de concentração. Eu até dou uma arrumada aqui, porque eu tô achando que eu vou precisar usar a mesa digitalizadora, apesar de eu não ter programado ela para usar. Pode falar. O senhor vai gravar a aula de novo e mandar no aplicativo? Isso. Toda a aula da gente vai ser gravada, tá? A única coisa que pode acontecer é ela não ser postada no dia, porque se a gente faz a gravação e eu não gosto do como foi a aula, aí eu não posto não. Eu vou ter a do segundo C, tem as outras turmas do segundo ano, eu vou pegar uma dessas aulas e gravar. Eu tô acostumando gravar de vocês, porque tá sendo a primeira e, pelo menos, a gente já tem duas aulas, né? As duas aulas elas ficaram tranquilas. Aí eu acabei gravando, tá bom? E vocês estão adiantados, né? Porque a gente teve a partir de quinta-feira a gente teve o nosso recesso. E aí as outras turmas não tiveram aula com vocês, como vocês tiveram. Certo? Quem tiver com o celular assim, ó, inverte, porque senão vocês não vão ver a tela direitinho, não vão ver todo o conteúdo que está na apresentação. Bom, gente, a aula de hoje a gente vai trabalhar com bastante cálculo. Então vocês vão ficar bastante espertos em relação a isso, para que vocês não se percam nessas informaçõezinhas. Vou botar isso aqui. Por que não se perder nas informações? Porque, como eu estou falando, a gente, apesar de aqui estar com todos moldura, todos os conteúdos explicadinho, a gente pode ter alguns probleminhas para entender alguns pontos. Simplesmente porque... Vou arrumar aqui, tá? Simplesmente porque é cálculo, né? Então a gente vai ter que ver com paciência. Eu não vou acabar não resolvendo nenhuma conta com vocês. A gente tem uma lista de exercícios que eu mandei com poucas questões em relação ao assunto que a gente vai encaminhar depois disso daqui. Eu deixei a avaliação diagnóstica e outra avaliação liberada por bastante tempo, tá? Essa eu não vou deixar liberada por todo esse tempo, não. Eu vou ter que fechar com mais antecedência, porque eu preciso que vocês tenham uma regularidade em fazer atividade junto com o conteúdo, certo? E aí eu libero apenas uma lista de formulário para todas as turmas. E aí eu coloco apenas a ordem de como vai ser feito, né? Vocês, antes de entrarem nas questões agora, vão ter que votar o nome completo, o e-mail e a turma de vocês. Com essas informações a gente segue para o próximo assunto, tá?
Aconselho que vocês sempre enviem as respostas para o e-mail de vocês. Eu não sei se eu configurei isso, mas se não configurei, façam isso, porque vai ajudar bastante vocês aí a estudarem depois. Até porque elas ficam fechadas e talvez não tenham mais acesso às questões. Bom, então a gente vai falar de concentração de soluções, certo? O que a gente vai falar? Conversões, a gente já falou disso, que a gente falou de mol na aula passada. A gente vai falar de concentração em massa, densidade, titulação em volume, em massa e volume, né? Essa porcentagem também é relacionada à titulação. ppm e ppt, não é ppt não, é ppb, parte por bilhão. ppm é parte por milhão, ppb parte por bilhão. Número de mols do soluto, concentração em quantidade de matéria, concentração em quantidade de matéria de íons e fração em quantidade de matéria. É bastante coisa. A gente vai falar calmamente desses assuntos. Talvez a gente estoure um pouquinho o nosso horário de aula síncrona, o que não vai ser o fim do mundo, tá bom? Então, bora lá. Primeiramente, bora só relembrar. A gente falou de mol na aula retrasada, certo? E como é um assunto importante, eu quero relembrar com vocês. Mol a gente pode medir em 3 categorias, né? Em quantidade de moléculas ou átomos, né, de unidades, que a gente tem como base o número 6,02 vezes 10 a 23. Em questões vocês podem encontrar ele mais específico, se não me falha a memória, é 6,022. E em outras questões você pode encontrar ele mais reduzido, que é 6 vezes 10 a 23. Então esses dois números podem ser utilizados. A ideia é, quando vocês encontrarem ele, vocês utilizarem como ele está na questão. Porque é uma informação que na maioria das vezes vai estar explícita na questão. Se não tiver explícita, 6,02 vezes 10 a 23. A massa molar, que é a relação de gramas por mol de cada unidade, né? E a gente lembrou que a massa molar ela é dada pela soma das massas atômicas desses elementos. Tá? Então, cada átomo vai ter uma massa molar diferente. O hidrogênio, por exemplo, tem uma massa atômica, um peso atômico por átomo. Então, 2 átomos de hidrogênio vai ter massa molar 2 gramas por mol. E por aí segue de todos os elementos, né? E o volume, que ele também é um valor fixo, estando em condições normais de temperatura e pressão, ela vai ser 22,4 litros. E as condições normais são a temperatura de 273 Kelvin, que é a mesma coisa que 0 graus Celsius, e a da pressão 1 atm. Pronto. Outra informação importante é essa que está escrita aí. Mano, chazinho de erva mate. Olha, quais são essas conversões importantes? A primeira, a gente vai utilizar isso como uma base para os nossos estudos. Então a gente vai trabalhar com índices e esses índices vão dar uma significância para os elementos que a gente utilizou. Por exemplo, vocês estão vendo aí, ó, M1/V, tá? Esse 1, toda vez que usar, deixa eu ver como é que tá aqui, vocês tiraram o bugzinho que estava tendo do apontador de laser. Parece tiraram não. Então, ó, esse M1 aqui, tá vendo? Quando você vê M1, N1, por exemplo, esse 1 vai significar que é, nesse caso aqui, o M é massa, a massa do soluto, certo? Quando vocês verem M2 e N2, ou qualquer elemento com índice 2, significa que eu estou falando do solvente. E quando não tiver nada, nenhum índice, que é esse númerozinho aqui, ele vai significar solução, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é o C de concentração, é igual a M1, que é a massa do soluto, dividido por V, que é o volume da solução. Lembrando que a solução nada mais é do que a soma do soluto com o solvente, tá? E aí a gente vai começar a conhecer alguns desses termos e vamos trabalhar. Curiosamente, eu peguei o mesmo termo para dar esse exemplo das unidades, né? Para dar esse exemplo das conversões de índice e coloquei na nosso primeiro conteúdo, que é concentração em massa. Bora ler, bora interpretar, bora entender, certo? Como é que funciona. Concentração em massa é representada pela relação entre a quantidade em massa do soluto e o volume total da solução. A concentração, gente, é para a gente saber quanto de soluto tem na nossa solução. É isso que eu busco saber. E aí eu posso ter essa concentração organizada de 3 formas, que são as mais comuns. Pode ter outras variações? Podem ter, mas aí a gente concentra nessas. A primeira é gramas por litro. A segunda, miligramas por litro.
A terceira, quilogramas por litro. Professor, eu posso encontrar gramas por ml? Pode. Posso encontrar miligramas por ml? Pode. Tá? Mas o mais comum de todos são esses três. Principalmente gramas por litro. Gramas por litro é absurdamente normal a gente ver. Praticamente boa parte das questões a gente vai trabalhar com isso. Então é importante a gente saber fazer essas conversões, tá? Simples. Então, quais seriam essas conversões simples? Bora para o nosso journal rapidão. Conversões simples. Gente, essas conversões simples a gente precisa entender elas para poder não errar na hora de fazer esse trabalho. Então, eu vou trabalhar com duas conversões básicas. A primeira vai ser a conversão da massa, certo? Eu posso ter miligramas, posso ter gramas e eu posso ter quilos. Essas são as básicas. Claro, tem tonelada, tem tudo mais, mas elas seguem o padrão. Quando eu quiser, por exemplo, deixa eu ver aqui, passar de quilo para grama, quando eu quiser passar de quilo, eu sinto falta de uma setinha assim nele, de quilo para grama, eu vou sempre multiplicar por 1000, tá? E quando eu quiser passar de grama para miligrama, eu também vou multiplicar por 1000, certo? Esse é o principal padrão de conversão que a gente tem. De quilo para grama multiplica por 1000, de miligrama para quilo multiplica por 1000. O que isso significa? Isso aqui quer dizer que, que 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas, que é a mesma coisa que 1 milhão de miligramas, certo? Multipliquei sempre por 1000. O inverso também vai funcionar, só que aqui, ao invés de eu multiplicar, eu vou dividir por 1000, certo? Então, aqui, em vez de multiplicar, a gente divide por 1000. O que é que significa isso? Significa aqui que 1 miligrama vai ser igual a 0,001 grama, que vai ser igual a 0,000001 quilo, tá? Eu vou até conferir essa informação para daqui a pouco eu não passar vergonha passando conteúdo errado. Conversão de massa. Conversão de massa. Ô, Thiago, seu microfone está aberto. Tem como você dar aquela mutadinha pra gente? Valeu, patrão. Você se perdeu aqui pra ver isso. Quilo para grama, grama para quilograma. Isso mesmo, tá, gente? É exatamente isso que eu fiz, tá certíssimo. Aí no caso de cá, pra gente já ir pegando sempre os macetezinhos, a gente pega esse número e transforma em notação científica. E dá 1 vezes 10 elevado a menos 3, ou se eu quiser passar direto, 10 elevado a menos 3. E aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 6, ou se eu passar direto, 10 elevado a menos 6. Tá? Às vezes não preciso multiplicar aqui com o número na frente, porque é 1 e todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. No de cá vai ficar como 10 elevado a 3 e no de cá 10 elevado a 6. Como a gente está usando o número 1, eu só conto zeros e faço a potência de 10. Então essa é a primeira conversão simples que a gente precisa compreender. Tá? A outra conversão também segue o mesmo padrão, mas ela está relacionada a volume.
onde a gente precisa saber que a gente tem ml e a gente tem litro, que são os mais utilizados. E aí também a gente vai seguir o mesmo padrão de conversão. Onde, quando a gente passa de litro para ml, a gente multiplica por 1000. E quando a gente vai fazer o composto, a gente divide por 1000. Então, observe que na questão de volume, a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito. Só que agora vai ser de ml para litro. Essas são as conversões mais importantes que a gente precisa compreender. E aí segue o mesmo processo que a gente está fazendo desse exemplo de cá. Tá bom? Pronto. Voltando para a nossa apresentação. Aqui a gente tem algumas questões resolvidas que a gente vai trabalhar elas. Então, para fazer esse exemplo, para entender esse exemplo, eu trouxe uma questão. E eu poderia ter resolvido ela aqui na caneta, eu acabei fazendo ela toda no formulário. Então, eu vou fazer o exemplo que a gente já tem no formulário. Primeira coisa importante em qualquer questão, ler, interpretar. 80%, gente, da solução de qualquer questão de química, física, matemática e até biologia, ela está na leitura da questão, está na interpretação de texto. Então a gente lê com paciência, vê as informações importantes, registra e faz a questão. Então bora lá. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Bora lá. Primeira informação, colocar as informações importantes. Não precisa estar exatamente na ordem, qualquer coisa, você só precisa se organizar para colocar elas. Ele falou para mim, uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio. Eu já trato que esses 4 gramas de cloreto de sódio é a massa do soluto. Então, esse M aqui eu devia ter um zinho aqui que eu não coloquei, que é o índice. É porque eu estou falando do soluto. Em 2 litros de água. Aqui, gente, 2 litros de água é o volume do solvente. Tá? O volume da solução é o volume do solvente mais o volume do soluto. Só que nessa questão, o que acontece? Ele levou aqui, considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, solução é o soluto mais o solvente. Ele está me dizendo que quando eu botei o sal com a água, permaneceu com o mesmo volume, 2 litros. Qual é a concentração da solução final? Aí ele quer saber a concentração de cá. Primeiramente, a nossa fórmula, o Mzinho com o índice 1. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir os valores. Então, ficou a concentração é igual a 4 gramas dividido por 2 litros. Quando a gente faz a divisão, fica a concentração igual a 2 gramas por litro. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 2 gramas de cloreto de sódio a cada 2 litros de água. Certo? Entendendo essa primeira solução, gente? Primeiro entender essa primeira questão. Viram que ela é super tranquila? Vou fazer aqui a nossa... Deixa eu ver aqui o chat. Tô animado, Stephanie. Tô morrendo de sono. Vamos lá. Ontem o dia foi longo. O Livino quase dormiu depois das 11. Bora a outra questão. Evaporando-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2 ou de cloreto de magnésio de concentração 8 gramas por litro. Quantas gramas de soluto são obtidas? Olha, novamente ele me deu, nesse caso agora, né? Ele me deu a quantidade de solvente de uma solução e me deu sua concentração. Como ele não me deu a quantidade de soluto, ele quer descobrir, a gente já vai partir do princípio que a quantidade de solvente é igual à quantidade do volume da solução. E aí é o primeiro X da questão que vocês precisam prestar atenção. Tá? Olha bem esses valores de cá. Aqui vocês estão vendo litros e aqui 250 ml. O que é que eu preciso fazer? Converter de ml para litro. Para converter de ml para litro, eu faço o quê? Eu divido por 1000. Então, quando eu vou para a direita, eu divido, né? Quando eu vou para a esquerda, eu multiplico. Tá? Então, fiz a divisão, ficou 0,25 litros. Essa divisão é importante porque se a gente utilizar, fazer cálculos com unidades de medidas diferentes, eles vão dar resultados absurdamente diferentes do real.
Então a gente precisa ter as medidas sempre no mesmo índice. E nem aqueles cálculos que a gente estava fazendo de potenciação, onde a gente precisava ter o elemento com o mesmo número de potência, né? Quando é soma e subtração, precisa estar potência igual, tá? Voltamos à fórmula. Temos aí. O que é que eu vou fazer com ela? Substituir seus valores. No caso, eu tenho o valor da concentração, eu tenho o valor do volume e eu quero descobrir o valor do M. Montei nossa equaçãozinha. Eu faço aquele xzinho, né? O M fica para um lado e a concentração com o volume multiplica. E aí, como resultado, a gente vai ter que a massa seria de 2 gramas, tá? Por litro. Quer dizer, mentira. A massa totalmente dissolvida nessa solução seria 2 gramas. Certo? Alguma dúvida nessas duas questões, gente? Estão tranquilos em relação a isso? Tudo fácil, moleza? Vou entender. Ninguém fala nada, eu entendo que está tudo certo. Pronto. Agora uma outra unidade que nós vamos trabalhar. Essa unidade é a densidade. Tá? E aí a densidade, a gente pode encontrar ela em duas formas diferentes. A gente tem... Essa aqui já pode ser mais variada. Você pode encontrar em desses grupos que eu estou trazendo. Você tem em quilogramas por litro, em gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, gramas por decímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico. Lembrando que centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, milímetro cúbico, todos esses elementos eles são unidades de volume. Sempre que tiver o cúbico é volume. Se for quadrado é área, tá? Então a gente tem sempre essa relação. Volume em cúbico. E a mesma coisa, quando a gente faz essa conversão de volume para cúbico, ele pode ter uma relação direta com ml e litros. Tá? Então, eu vou até procurar aqui, ó. Litros para ml. Por exemplo, litros para ml não, né? Litros para milímetro cúbico. Por exemplo, ó. Bora fazer essa, bora lá pro Journal para a gente fazer essas conversõezinhas agora novamente. Olha lá. A próxima conversão que a gente vai trabalhar é justamente essa daqui, ó. A gente vai trabalhar volume. Só que esse volume a gente vai trabalhar de, por exemplo, lembrei, Matheus, de litro para metro cúbico. O que significa aqui, ó. Vou trabalhar litro para metro cúbico. O que é que eu preciso ter de relação? 1000 litros vai ser igual a 1 metro cúbico. Tá? 1 litro vai ser igual a 1 decímetro cúbico. Tá? 1 ml, se não me falha a memória, é igual a 1 centímetro cúbico. E 1 milímetro não. E o caso menor que o ml, né, seria 1 milímetro, né, cúbico. Mas essas três aqui são as principais que a gente precisa ter de relação, a gente precisa compreender. Então, quando vocês encontrarem 1000 litros, isso significa 1 metro cúbico, 1 litro, 1 decímetro cúbico e 1 ml, 1 centímetro cúbico. Então, se vocês têm, por exemplo, um tanque que cabe 5.000 litros, significa que o volume dele é de 5 metros cúbicos. Tá? Por aí segue. Então essas são as unidades básicas que a gente precisa compreender, que a gente precisa utilizar para trabalhar. Eu vou até ver essa do decímetro aqui, só para confirmar que eu não estou passando informação errada. Metro cúbico. Metro para 1 litro para decímetro cúbico. Isso, 1 litro é igual a 1 litro mesmo. E o litro para centímetro cúbico. E 1 ml, é isso mesmo. Essas três unidades são que a gente trabalha nessas relações, tá bom? Pronto.
E para fechar, que eu não falei, né, o que é densidade. Que densidade, na verdade, é o cálculo que você faz para representar a quantidade de massa em determinado volume que ele ocupa. Então, esse decímetro cúbico, essa densidade, desculpa, ela sempre está relacionada com as características da solução. Observe que a gente não tem índice nenhum, não tem 1 nem 2. Se não tem 1 nem 2, significa que eu estou falando da solução. Então, a massa é da solução e o volume da solução. Então, bora para a gente ver uma questãozinha simples aqui. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será de... Essa questão ela é curiosa porque ela deu a massa dos dois elementos. Ele deu a massa do soluto e deu a massa do solvente. A massa do soluto, 30 gramas de um sal, né? E do solvente, 300 gramas de água. Nesse ponto, já estamos sabendo que a massa vai ser diferente do volume. Por quê? Porque a massa da solução vai ser a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Então, nós temos essa pequena organização de dados. A densidade é o que eu quero descobrir. E ele quer saber a densidade em gramas por ml. Então, eu já tenho que saber se as unidades que eu estou trabalhando estão em gramas por ml. Aqui a gente já viu, né? 30 gramas, 300 gramas e 300 ml. Então já está nas unidades, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Eu pego a massa e vou falar, como eu falei para vocês, que a massa é a soma da massa dos elementos envolvidos, do solvente e do soluto. Ele me deu a massa separada deles dois, então eu tenho que fazer essa soma. 30 mais 300, que dá 330 gramas. E o volume, ele me deu um só. Ele não me deu o volume de cada um dos que ocupa cada um das substâncias. Ele me deu que o volume final é 300 ml. Se o volume final é 300 ml, a gente pega os dados, coloca e agora monta nossa equação. Densidade igual a massa sobre volume. A densidade vai ser 330 gramas dividido por 300 ml. Tá? E aí a gente descobriu que ele tem a densidade de 1,1 gramas por litro. Gente, a densidade ele é um valor relativamente importante para a gente saber qual dos elementos eles teriam uma densidade maior e assim ele acaba ficando em níveis diferentes quando estão juntos. Se eu pego substâncias, por exemplo, que têm as densidades muito diferentes, elas literalmente não se misturam, porque uma vai ficar embaixo e outra vai ficar em cima. Se eu pego, por exemplo, água, misturo água com óleo, até quem cozinha vê, né? Quando você bota o óleo, fica as gotinhas de óleo em cima da água, ela não entra no vaso. Tá? Então a gente mostra que são elementos diferentes e por causa disso tem densidades diferentes e elas não se misturam, certo? Então isso é bastante interessante para a gente trabalhar. Tem uma técnica que a galera usa, deixa eu ver se eu achei mais aqui, uma imagem. Imagem. Eu não vou achar aqui não, mas eu vou pegar essa daqui. Copiar a imagem. Eu vou deixar grandando aqui, depois eu reduzo. Ó, observe isso daqui. Eu tenho com vocês aqui um copinho com água, tá? Com o ovo com água e o ovo com água sem sal e no ovo Bora novamente. Eu tenho dois copos, um com água sem sal e outro com água com sal. Nele eu coloco 2 ovos. O que é que vai acontecer? Água com sal, o ovo na real, ele tem uma densidade menor do que da água com sal. Tá? Menor não, maior do que da água com sal. Como ele tem uma densidade maior, o que acontece? Ele vem e afunda. Aí ele fica no fundo. Quando eu vou e adiciono aqui o sal de cozinha, o que vai acontecer? Eu vou pegar a densidade dessa água e vou mexer nela, aumentando-a. Tá? Como a gente fez lá. Se eu botei, por exemplo, 300 gramas de água mais 30 gramas de sal, eu aumentei a densidade para 1,1. Quanto mais sal eu vou colocando, maior a densidade dessa água de cá. Até o momento que ela vai ter uma densidade maior do que o ovo. E aí, com a densidade maior do que o ovo vai tender a flutuar. Tá certo? Isso é uma característica muito comum. Então, nesse primeiro aqui, o que está acontecendo? O ovo ele vai ter uma densidade maior
tá? Do que a água pura, certo? Agora, aqui acontece o oposto, né? O ovo, ele ficou com a densidade menor do que o da água. Como a densidade do ovo é menor, ele flutua. A galera, o pessoal quando vai fazer cozinhar ovos, principalmente quem cozinha ovo de codorna, esse é um teste muito utilizado para verificar se o ovo tá bom ou tá ruim. Se você botar água normal, sem nada, coloca o ovo, se esse ovo flutuar, isso significa que esse ovo tá ruim para o consumo. Por quê? Porque o que acontece? Quando o ovo flutua, significa que ele aconteceu o processo de fermentação. E nesse processo de fermentação, dentro do ovo começou a produzir oxigênio. Começou a ter oxigênio, não, produzir oxigênio, não. Começou a produzir gás carbônico. Tá? E aí, com esse gás carbônico dentro dele, ele vai fazer com que ele flutue, mostrando que ele não está próprio para o consumo. Então, se vocês quiserem fazer o teste do ovo para ver se ele está bom ou se ele está ruim para consumo, você bota no copo com água. Se ele afundar, tá bom. Se ele flutuar, ele não serve para o consumo, tá? Já é recomendado o seu descarte. Certo, gente? E não água pura que eu estou falando, certo? Que nesse experimento eu trouxe 2 exemplos com água com sal e água sem sal. Vamos lá. Para a nossa aula. Então, para outra questão. Em um corpo, se um corpo tem a massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, qual vale sua densidade? Nessa questão ele já me deu todas as informações, né? Ele me deu a massa, me deu o volume e quer saber a densidade. Botamos a fórmula, substituímos os valores e calculamos. Nesse caso de cálculo, observa a unidade, 4 gramas por centímetro cúbico. A gente não precisou fazer nenhum cálculo, não precisou fazer nenhuma relação, porque simplesmente já se foi utilizado, ele já deu os valores todos como ele queria, e a gente só precisava organizá-las para poder não se perder nelas. Certo? Vamos para o próximo. Titulação, ou porcentagem em massa e em volume. Ó, gente, a titulação, porcentagem em massa e em volume, na verdade, eles vão depender do que tiver escrito na questão. Mas o seu funcionamento é exatamente igual. A diferença em massa de volume, de massa, a diferença de porcentagem em massa e porcentagem em volume é simplesmente que em vez do M de massa, eu vou botar o V de volume. Só isso. E aí, em vez de gramas, eu vou utilizar centímetros cúbicos, litros, ml, tá? E aí, ele tem esse Tzinho aqui de representação, né? Titulação. Ele quer saber, nesse caso, a relação entre a massa do soluto com a massa do solvente. Desculpa, do solvente não, da solução. Isso de cá. E aí, nesse cálculo, a gente coloca esse 100 aqui do lado, porque esse 100 é o que vai definir a porcentagem. Tá? Então, se eu quiser a titulação em porcentagem, a gente bota esse 100. E a gente não se preocupa com as unidades de medida, porque a titulação ela não tem um valor definido, ela é um valor, não é solto não, mas ela é um valor que é proporcional, sempre, certo? Como é que a gente vai utilizar então essa questão? Bora prestar atenção aqui para não ser pego no contrapé. Interpretação de texto, como eu tinha falado. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, aí está a fórmula da glicerina, em 1.600 gramas de água. Certo? Ele me deu aí uma massa do soluto e me deu a massa da água. Ou seja, me deu a massa do soluto, a massa do solvente. Certo? O que é que eu tenho que fazer então? Novamente, gente, a primeira coisa que eu aconselho a vocês fazerem sempre nas questões é organizem os dados para na hora de montar na questão não errar. E façam com paciência. Não adianta vocês fazerem na pressa que vai dar errado. Então a titulação vai ser igual a gente quer descobrir. E aí eu tenho a massa do soluto, que ele me deu já, que é 368 gramas. E a massa da solução, que é 1.600 mais 368, que deu 1.968 gramas. Eu peguei exatamente a massa do soluto quanto solvente, somei os dois para ter a massa da solução. Lembre-se, solução é soluto mais solvente, tá? Tenham isso sempre em mente. Ô, Tenham isso professor, sempre repete em isso aí, por mente. favor.
Isso aí o quê? Isso aí da soma. Ah, bom, vou fazer aqui, ó. A solução vai ser sempre igual, ó. Soluto mais solvente. É isso aqui que vocês precisam ter noção. Ele me deu, lá, né, na questão, que aí eu tenho água e eu tenho, deixa eu pegar aqui a fórmula dela, C3H8O3. E me deu glicerina. Ele me deu que a massa da água é 1.600 gramas. Ele me deu que a massa da glicerina é 368 gramas. Ele me deu o quê? Ele me deu isso daqui, que é o solvente. E me deu isso aqui, que é o soluto. Lembrando, solvente é aquele que está em maior quantidade, soluto é aquele que está em menor quantidade. Então, na fórmula lá, que está, é o quê? Titulação vai ser igual a M1 dividido por M vezes 100. M1, ele faz referência ao soluto. E o M, a solução. Ele traz essas referências de cá. A do soluto, a M1, eu tenho aqui, ó. Isso aqui vai ser M1. Só que, visivelmente aqui, eu não tenho ele declarado o volume do M, que é o volume do solvente, da solução, né? Que seria isso daqui, ó. O M. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar. O soluto está lá, 368 gramas, mais o solvente, que é 1.600 gramas. Tá? E aí, na nossa cálculo, deu 1.968 gramas, que é o valor do M. Então, a gente chega nessa soluçãozinha aqui, ó. A gente chega nesse valorzinho, porque a gente sabe que soluto é quando a gente soma a massa do solução, é quando a gente soma a massa do soluto com a massa do solvente. Tá? Chegamos nesse valor, chegamos nesses valores de cá. Agora, a gente já sabe de onde vem os valores, a gente vem para a nossa questão. Na titulação, eu monto meu probleminha do jeito que eu falei. O T vai ser igual a massa do soluto vezes 100 dividido pela massa da solução. Substituo os valores que eu já tenho. E aí eu faço a titulação. E com a titulação, eu tenho T igual a 0,18%. Então a massa do soluto é 0,18% da solução. Se eu botei para finalizar, eu botei não. O que isso quer dizer? Quer dizer que se 18% da solução é soluto, o restante da solução vai ser solvente. Agora novamente aqui para o nosso journal. Então preste atenção, gente, ó. O que aquilo quer dizer? Quando eu faço o teste e eu descubro a titulação, do soluto, né, que é igual a 18%, eu consigo automaticamente achar a titulação do solvente. Porque a titulação do solvente vai ser 100% menos a titulação do soluto, que é 18%. Que vai dar 82%. Certo? Então, a soma da titulação do soluto mais a titulação do solvente vai ser igual a 100%, sempre. Professor, E o senhor pode explicar de novo que meu avô me chamou aqui, aí eu fui ver e acabei não vendo o que o senhor falou. então, a aula tá gravada. Eu vou mostrar depois, tá bom? Aí você lembra aí, ó, 39 minutos. É exatamente o que eu tô falando aqui. Anota aí, 39 minutos para você relembrar esse assunto. Aí você volta uns minutinhos atrás e você já pega toda a explicação. Pode ser? Obrigada. Nada. Aí eu terminando aqui, eu posto ela na internet. Bom, outro exercício.
uma massa, as massas respectivas de H2CO4 e água e H2O, que deve ser misturada para... De novo, interpretação é tudo, então a gente tem que ler a questão com calma e saber o que a gente está lendo. As massas respectivamente do H2CO4 e H2O, que devem ser misturadas para preparar 1000 gramas de solução a 5% de H2C2O4 são. Bom, gente, se H2C2O4 é 5%, a gente sabe que ela vai ser o soluto e a água vai ser a solução. Como é que a gente vai fazer? Organiza os dados. Ele me deu, no caso agora, ele me deu a titulação, que é 5%. Ele me deu a massa da solução, que é 1000 gramas, e ele não me deu a massa do soluto. Eu vou ter que fazer os cálculos para achar a massa do soluto. Monto minha equaçãozinha e faço a substituição. Observa que o valor que ficou solto aqui foi o M1. Certo? A questão de unidade de porcentagem de gramas, vocês podem ficar tranquilos com elas. Eu faço a inversão dos conteúdos, né? O M fica aqui 100 M1, passo para cá, e fica 1000 vezes 5 que passo para cá. Aí, ficou esse 100 M1, eu pego o 100 do M1 e jogo embaixo da questão. Com isso, eu acho a solução. Quer dizer que a massa do soluto vai ser 50 gramas para eu ter essa titulação de 5%. Certo? Ô, professor, deixa eu lhe perguntar. Sim. Esses 1000 gramas vai ser multiplicado primeiro pelo 5 para depois dividir pelo de baixo? Bora assim. Bora pro chorno de novo. Ó, eu tô falando com vocês, professor vai ser errado. Eu falando com vocês, eu montando aqui, ó, gente, a questão. Ninguém fala, professor, tá sem imagem. Tá vendo aí? Vacilando a gente. Novamente, então, vou falar agora com a imagem aqui, tá, gente? Volta a fórmula, né? E faça a substituição, ó. A titulação, que é o T, agora ele tá do lado esquerdo. E o M1 tá do lado direito, né? Com os outros dados. Fiz a substituição dos dados, agora eu faço a inversão. Como é que eu faço? Eu pego esses 5. Deixa eu botar aqui para vocês verem meu mouse. Eu pego esses 5, multiplico por esse 1000, boto do lado direito. E esse M1 vezes 100, boto do lado esquerdo. Aí o que acontece? Esse 100 eu pego daqui, o que estava aqui do lado do M1. Passo dividindo, né? Que ele está multiplicando aqui. Quando a gente passa de lado, vai passar dividindo. E aí eu faço, ó. 5 vezes 1000 dá 5000, dividido por 100 dá 50. Certo? Então, ó, bora fazer um teste para vocês verem. Que curioso. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho, ó, 1000 ml de álcool 70. Tá? O que significa esse álcool 70? Esse 70 aqui, parece assim, né? Grau 70, é a titulação, gente. Se é a titulação, significa que 70% dessa substância, 70% dessa solução, ela vai ter álcool. E os outros 30%, no caso daqui, vai ser água. Tá? Então, toda vez que vocês verem álcool 70%, é isso daqui que vocês estão vendo, tá, gente? 70% desse álcool 70% dele é álcool e 30% dele é água. Professor, você está me dizendo que dá para eu fazer álcool 70 em casa? Dá. É só você misturar álcool com água. Somente isso, tá, gente? E claro, fica mais barato quem quiser fazer em casa, sabe? Mas só toma cuidado, porque é importante colocar os volumes claríssimos aqui, porque se a gente colocar volumes diferentes, o que pode acontecer é você não fazer com que o álcool tenha a eficiência correta. Então, olha como a titulação a gente pode utilizar nesse tipo de questão. Na época que o álcool... Tinha uma época que o álcool, gente, estava R$15 o litro aqui, ó. R$15 o litro do álcool 70. E aí você pegava 1 litro do álcool normal e comprava de R$4 ou R$5, não lembro agora o valor. Então eu pegava 1 litro de álcool normal, fazia a titulação e tinha álcool 70. Como é que a gente faz então? Olha, 70% do álcool ele é a titulação do álcool. Bora montar a equação. Bora montar a equação antes que o professor se confunda tudo.
Observa Não aqui. tá aparecendo nada disso de álcool aqui, não. Eita, professor, de novo. Obrigado por avisar dessa vez, tá? Aqui, é isso que eu tô mostrando, ó. Novamente, então aqui, ó. Eu tenho 1000 ml de álcool 70. E se esse 70% aqui é a titulação? Isso significa que eu tenho 70% de álcool e 30% de água. Aí tava falando, né, que quando a época 1 litro de álcool 70, ela tava custando R$15, você comprava 1 litro de álcool por R$5, R$4. E aí, se você fazer titulação, você poderia fazer essa dissolução, dissolver isso daí e ficar sem esse problema de pagar R$15 num álcool. E a única coisa que a pessoa tava fazendo era dissolver, botar água dentro. Então imagina, se você comprava 1 litro de álcool, a galera botava água dentro do álcool e vendia R$15 o litro. Tá? Então quem pegou esse macete aqui ganhou dinheiro. Viu? Como é que funciona então essa titulação? Bora lá, bora pegar esses dados aqui, esses dados importantes aqui. 1000 ml de álcool 70%. Olha, isso significa que eu tenho aqui o valor da titulação, que é 70%. Tá? Eu tenho a massa do soluto, eu não tenho a massa do soluto. Porque a massa do soluto nessa questão aqui vai ser a água que eu vou adicionar. E a massa da solução, eu tenho a massa da solução, que é... Desculpa, prenda. Deixa eu apagar isso aqui e passar a informação correta. Aqui, na verdade, eu estou buscando a massa da titulação de 70%. 70% é o álcool. Então, o M1 que eu vou descobrir é a quantidade de álcool que eu tenho que colocar. Certo? O M1 é a massa total, no caso, ou o volume, né? No caso, 1000 ml. Aqui o que eu estou buscando agora é a titulação, em vez de massa, é de volume. Como é que vai ficar na fórmula? O T vai ser igual a M1 vezes 100 dividido por 1000. O T é 70, né? Eu não botei. 70 M1 vezes 100 dividido por 1000. O que é que eu faço? Eu faço a multiplicação desses dois e passo esses dois para o lado de cá. Então vai ficar aqui, ó. 100 M1 vai ser igual a 70 vezes 1000. Tá? Agora o 100 passo para baixo. M1 vai ser igual a 70 vezes 1000 dividido por 100. Eu pego, corto esses dois zeros com esses dois zeros. E aqui vai dar M1 é igual a 70 vezes 10, que é igual a 700 ml. Por que ml? Porque eu já estou trabalhando com unidade de ml aqui. Então, o que é que eu descobri nessa questão? Eu subi o conteúdo de cá todo. O que é que eu descobri aqui? Eu descobri que em 1 litro de álcool 70, eu tenho 700 ml de álcool. E aí o restante para formar 1 litro, eu tenho de água. No caso, eu tenho 300 ml de água. Por que eu sei que é 300 ml? Porque eu sei que a solução vai ser igual ao soluto mais o solvente. Se a solução eu sei que é 1000 litros, o soluto eu não sei, e o solvente eu sei que é 700 ml. Então, o soluto vai ser 1000 menos 700, que vai dar 300. Se eu quiser fazer um álcool a 70, eu utilizo medidores que têm uma certa precisão e coloco 700 ml de álcool e 300 ml de água. Misturo
e eu fiz um álcool a 70. Tá, gente? Titulação é uma coisa bem simples para a gente desenvolver. E a gente, às vezes, se perde por besteira. Deixa eu tirar aqui a imagem para vocês verem os cálculos. Ó. Essa conclusãozinha final que eu estou passando para vocês. Certo? Bora lá. Continuando aqui, então. O cálculo do outro aqui que eu coloquei, né? Se eu tenho que, nessa solução, nessa titulação, e 50 gramas vai ser o H2C2O4, o restante, os 950 gramas restantes para formar 1000 gramas, vai ser a água, tá bom? Parte por milhão e parte por bilhão. Gente, parte por milhão e parte por bilhão é basicamente a mesma coisa que titulação. Observa que a equação ela é igualzinha aqui, ó. O M1 sobre M. A única coisa que vai modificar é que em vez de multiplicar por 100, quando é parte por milhão eu multiplico por 1 milhão. E quando é parte por bilhão eu multiplico por 1 bilhão. É essa a diferença. O PPB é pouquíssimo usado. Vocês vão ver bastante o PPM. 10 elevado a 6 é 1 seguido de 6 zeros, que dá 1 milhão. 10 elevado a 9, 1 seguido de 9 zeros, que dá 1 bilhão. Tá? Bora para as questões. A padronização internacional estabelece que a água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas. Ou seja, uma quantidade muito pequena de mercúrio. Por grama de água. Então já me deu informações. Ele me deu que ele pode ter no máximo 5 vezes 10 a menos 4 miligramas por grama de água. Essa quantidade máxima permite quanto de Hg expressados em ppm é igual a... Não, essa quantidade máxima permitida de mercúrio expressadas em ppm é igual a... Estamos aqui. Novamente, interpretação da questão. Ele me deu os valores aqui de... Cadê o mouse aqui? Ele me deu o valor de 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Então ele me deu aqui a massa do mercúrio, me deu a massa da água, 1 grama. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as conversões. Novamente, no caso de cá, como eu estava ali com vocês, notação científica, nesses casos é muito mais legal trabalhar na notação científica do que você dividir por um número como 0,0004, 0005. Então por isso a gente faz a classificação de notação. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso deixar os dois elementos com as unidades iguais. No caso, eu escolhi passar de 1 grama para miligrama, certo? Porque trabalhar com números maiores assim fica mais fácil de a gente desenvolver do que trabalhar com números bem pequenininhos. Então, eu pego aqui e já fiz a conversão. 1 grama é igual a 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 elevado a 3 miligramas. Certo? Ou 10 elevado a 3 miligramas. Coloco a nossa equaçãozinha e faço a substituição. 5 vezes 10 elevado a menos 4, que é o M1, vezes 10 elevado a 6, que faz parte da fórmula, dividido por 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 3, que a gente já falou várias vezes. Monto minha equaçãozinha e faço aqueles cálculos. Quando tem as potências de 10 multiplicando, o que é que eu faço? Eu somo os expoentes. Vai ficar menos 4 mais 6, que dá 2. Quando eu tenho a divisão, eu subtraio os expoentes. No caso, vai ficar 5 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 3. 2 menos 3 dá 5 vezes 10 a 1. A menos 1. Quando eu tiro da potência de 10, fica 0,5 ppm. Ou seja, fica a cada 1 milhão de partes, a cada 1 milhão de unidades, eu tenho meia unidade de mercúrio. Certo? Essa é a relação de ppm. Bora ver outra aqui. Um refrigerante contém 0,1% em massa de benzoato de sódio. Os refrigerantes têm esses negócios. Qual o valor de concentração em parte por milhão desse benzoato de sódio? Olha, um refrigerante contém 0,1% em massa de benzoato de sódio. Gente, aqui está falando em porcentagem, mas a gente pode definir esses valores em porcentagem mesmo, em números. Se eu definir que, por exemplo, que 100% é 100 gramas, 0,1%, quando a gente faz a conversão, vai ser 0,1 gramas. Eu podia dizer que 1000
gramas era 100%. Eu podia dizer que 1 milhão de gramas era 100%. Eu podia dizer que 97 gramas era 100%. Eu podia botar o valor que fosse. A única coisa que eu tinha que fazer é a conversão. Se 97 gramas é igual a 100%, quantas gramas vai ser 0,1%? Tá? Só que aqui, ao utilizar o 100%, os 100 gramas, a gente facilita horrores na nossa vida porque a conversão é direta. Então, se 100% é 100 gramas, 0,1%, 0,1 gramas. 1%, 1 grama. 10%, 10 gramas. Então a conversão fica bem mais prática. É por isso que eu utilizei esses valores. Então ficou aqui, ó, a M1, 0,1 gramas e a massa vai ser 100 gramas. Já botei os dois em potência de 10 também. 0,1 gramas dá 10 elevado a menos 1 e 100 gramas dá 10 elevado a 2. Como é que os dois elementos, na notação científica, eu utilizaria o número 1, a gente não precisa nem representar eles. Pego a equação e faço a substituição dos lados. Sigo a mesma regra. Os elementos multiplicando, a gente soma os expoentes. No caso, vai ficar menos 1 vezes mais 6, certo? E o de baixo, a gente passa diminuindo o expoente. Então, vai ficar nesse formato que a gente colocou embaixo. 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? O que isso significa? Menos 1 mais 6 dá 5. Desculpa. E 5... Olha, gente, eu botei 3. Olha que professor errado aqui. Ó. Eu botei 3 e é 2. Eu corrijo aqui, ó, que é menos 2. Então fica menos 1 vezes 10 elevado a 6 dá 5. 5 menos 10 elevado a 3, a 10 elevado a 2 no caso, dá 10 elevado a 3. Então significa que eu tenho 1000 partes por milhão. Ou seja, enquanto eu tiver 1 milhão de partes de refrigerante, 1000 dessas partes vão ser o benzoato de sódio. Certo? É dessa forma que a gente vê esse cálculo. Deixa eu ver aqui nosso tempo de aula. 10h30, 10h20. Bora só pegar mais só vamos ver se eu vou falar disso aqui. Vamos falar só do número de mol e aí eu encerro. Tá? Só o número de mol dissoluto e a gente encerra essa questão. Galera, não, eu não vou fazer o seguinte, eu não vou pagar esse ponto aqui não. Vou deixar ele parado. Número de mols dissoluto. E aí a gente continua na próxima aula, certo? Como eu falei para vocês, a gente tem o cronograma. Talvez a gente não consiga seguir o cronograma, mas não tem problema não. A gente vai seguir calmamente e vai completar do jeito que tem que completar. Tá bom? Então bora fazer o seguinte. Bora... Deixa eu puxar aqui minha câmera principal. Bora encerrar esse conteúdo aqui. Tá? Ficar sossegado com ele. E na próxima aula a gente dá continuidade a partir do número de mols. Certo? Para vocês tá tranquilo aí, gente? Vocês conseguiram entender? Tiveram alguma dificuldade? Conseguiram pegar a ideia? Certo. Sem problemas. Bora, gente. Dá um oi aí pra mim, por favor. Tem 38 pessoas na turma. E aí? Tudo certo? Tudo ok? Vocês pegaram a ideia? Alguma dúvida?